Hoje, 20 de junho de 2025, sexta-feira. Desculpe, irmãos, mas essa homilia de hoje nós dividimos em 3 vídeos porque teve um problema de armazenamento no celular. Mas vamos continuar aqui. Nós estávamos falando que a humanidade, a dureza do coração, a influência dos espíritos, das falsas religiões no coração, na mente, no espírito das pessoas é tão grande que depois desses 1000 anos de paz, quando Jesus descer em Jerusalém agora nessas guerras, depois que vencer a grande tribulação de Jacó, de Israel que está passando, e os judeus se converterem a Jesus, provavelmente no Yom Kippur, dia da expiação, em que eles se arrependem, choram, fazem jejum, Jesus descerá e eles estarão numa grande aflição, talvez tenham deixado a terra deles, como a Ucrânia, perdido o território, o controle, o governo da terra deles, estejam desesperados num país vizinho, como os venezuelanos estão no Brasil, né? Muitos fugiram, perderam a sua pátria, estão aí nas ruas pedindo emprego, pedindo comida, e os judeus podem entrar numa situação dessa. Então aqui eles vão clamar com a última fé que lhe restou, a única coisa que lhe restou, a fé, né? Perdeu propriedade, país, perdeu riquezas, perdeu o exército, perdeu toda a sua força desses inimigos, né? Esses milhões de inimigos dele, mas aí eles clamarão para o Messias e reconhecerão que crucificaram o Messias dele, Jesus, Yeshua, e Jesus então vai ouvi-los e vai descer, e vai vingar tudo que ele perdeu, e vai vingar aqueles que dividem a terra, que é de Deus, que é do povo de Deus, não é de demônios, de diabos. E o diabo vai querer novamente aquela terra, mas lá vai estar Jesus com todos os santos, todos os bilhões de anjos. Mas mesmo assim o diabo vai tentar atacar na terra, ali em Jerusalém novamente, como estão atacando hoje, com todo o poder que tiver. Mas aí diz Apocalipse que é a história do futuro, do fim da humanidade e do recomeço da humanidade. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Aqueles inimigos de Jerusalém, inimigos do povo de santos de Deus que já estarão ressurretos no corpo celeste que não morre. Mesmo assim o diabo vai convencer de matar aquelas pessoas que não morrem mais, já estão ressuscitados. Nós estamos cristãos, judeus convertidos a Cristo, estão em Jerusalém, reinando sobre as nações, e o diabo mesmo assim vai trazer as nações para destruir-nos. Mesmo sabendo que a gente não morre mais, não tem como matar mais a gente. Então vem o fogo e destrói a que restou das nações do milênio. Olha que coisa tremenda, como é o engano do diabo, né? Contra toda a razão, contra toda a lógica, contra toda a documentação de Deus, contra tudo, contra o Espírito Santo, o sopro de vida que está em nós, contra a paz de Cristo, contra tudo, todos, o diabo, o demônio. Então por isso que nós não odiamos nossos inimigos, oramos pela conversão deles, né? Porque é o diabo que leva as pessoas a fazerem todo tipo de maldade, vício, pecado. Não que elas não tenham culpa também, elas têm responsabilidade sobre os desejos errados, da paixão da carne, do corpo, da mente, do que pensa, do que vê, do que ouve, dos ambientes que frequenta, das amizades que tem. Os homens, as pessoas, as mulheres são responsáveis por isso, do trabalho que fazem, são responsáveis pelas obras das suas mãos, são responsáveis pelo que assinam, são responsáveis. Mas mesmo assim é o diabo que fomenta toda essa divisão, essas guerras, essa destruição. Inclusive em Israel, me lembro de um general da guerra de 73, do Yom Kippur, o general Moshe Dayan. Ele lutou as duas guerras, de 67 e de 73. E ele tinha um olho, né, tapado, porque ele sofreu um ferimento, perdeu uma vista. E eu me lembro que ele deu um livro para o pai de um amigo meu que tem o livro que ele deu. E esse livro foi dado pelo presidente Geisel, que recebeu do general Moshe Dayan. E essa história lá da guerra, ele conta que os árabes lá em Jerusalém viviam na boa com os judeus. Os vizinhos, todo mundo vivia na boa. De repente se dividiram, virou uma guerra, virou uma coisa. E ele falou, só pode ser o demônio que faz isso, né? E é verdade, é o demônio que arma essas coisas. E aí nós vemos que a história do futuro da humanidade será a mesma. Eles cercarão Jerusalém, quererão destruir Jerusalém, quererão se assentar em Jerusalém, no Monte Santo. O diabo quer ser Deus ali, né, entre os homens. Assim como ele tentou ser Deus no céu entre os anjos, ele quer ser Deus aqui na terra entre os homens.
Só que fogo do céu caiu, devorou o demônio e seus povos. E infelizmente sua humanidade. Que o demônio também tem uma parte da humanidade dele. Os terroristas. Né? Amém? Então hoje nós conseguimos concluir essa homilia com muita dificuldade, com problema de memória no celular, do computador do celular. Né? Amém? Vamos fazer uma oração. Cansou. Senhor Jesus, fazemos oração pedindo por essa família de pessoa que está atormentada aqui na vizinhança, que expulse esses espíritos perturbadores de loucura, de vício, toda a comunidade, para que tenha paz, prosperidade, saúde. Também te pedimos sobre Jerusalém, sobre a Ucrânia, povo cristão, povo judeu, que se converta, e o cristão que faça penitência dos seus pecados, procure, ontem foi Corpus Christi, procure a comunhão do Cristo, fraquinho no pão, no vinho, e também na água da tua palavra, para que nós não temos vinho, mas temos aqui água. E que tu, com a água da tua palavra, lave, purifique e dê vida à nossa mente, à nossa alma, ao nosso corpo. Em nome de Jesus, agora e sempre. Você que nos assistiu até agora e assistiu até a terceira parte, para o grupo Cruz e Força, Igreja Doméstica, Igreja de Jesus, localizador Luz e Glória, este que vos falou, Alves. Compartilhe, faça sua inscrição no canal, não temos nenhum inscrito, dê um like, para promover e proclamar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, a salvação e a penitência do nosso país, das nossas autoridades, dos nossos governantes e dos seus cidadãos, e nos proteger dessas enchentes, dessas inundações que não param, e dos incidentes e acidentes das cidades, da segurança da mobilidade. Todo o nosso estado, todo o nosso país, nos conduz na luz do Teu Santo Espírito, no sopro da graça, nos dons do Espírito Santo, na fé, na caridade, no amor ao próximo. Honra a Deus e no teatro de apresentação das nossas petições, da nossa oração, da nossa leitura nas igrejas, nas missas, nos cultos, converte os católicos para uma liturgia correta em relação aos santos, em relação aos que partiram. Os espíritos aperfeiçoados já estão no paraíso de São Dimas com Jesus. Que a nossa mente não caia em confusão, nosso espírito não perca a união, a luz que vemos, que ela continue a brilhar do nosso lado, essa luz linda do Teu Santo Espírito. Nos conduza sempre no coração em paz, com descanso, bom sono, saúde, prosperidade nos campos, nas cidades, união, amor nos lares, provisões nas criações e nesse trabalho que vamos fazer hoje, nesses estudos com a equipe, em nome de Jesus. Amado irmão maior, Salvador, Deus, com o Espírito Santo, nosso sopro de vida, agora e sempre, para sempre. Em nome de Jesus, Messias Deus, Nazareno. Amém.